Espera aí. Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer o react da primeira vez. E vamos ver. Como o YouTube me matou o Five Nights at Freddy's. Então, eu tô muito curioso para o vídeo. Deixa um like e vamos começar. E vamos começar em 3, 2, 1. Tá bom? Olá, internet! Hoje eu tenho uma notícia bem bad pra vocês. Basicamente que a série Five Nights at Freddy's de Scott Cawthon foi cancelada. Sério! O desenvolvedor explicou que a culpa de tudo isso é que ele não sente mais tanta vontade de fazer jogos igual ele sentia antes. Eu li esse texto e pensei bem, será que não fomos nós mesmos que matamos esse jogo? O que nos leva à teoria de hoje. Em 2014, os games de terror indie foram aperfeiçoados, deixando de ser apenas um simples suspense para serem games repletos de jumpscares. E então o YouTube criou um fenômeno tão grande que depois foi morto por ele mesmo. Galera, hoje eu apresento a vocês como o YouTube criou Five Nights at Freddy's e depois ele mesmo o matou. Mas é claro, antes de começarmos, clica no botão inscrever-se que tá de vermelho aí embaixo. Eu posto vídeo quase todos os dias resolvendo mistérios dos jogos. Eu até postaria mais, só que eu também trabalho em outro canal, então fico meio sem tempo. Mas sempre tem vídeo cabuloso aqui. E não se esqueça de deixar um like aí que é bastante importante. Agora vamos voltar alguns anos atrás no YouTube, quando games de terror não eram tão populares como são hoje em dia. E nessa época o game que reinava no momento era o consagrado Minecraft, que de qualquer forma ainda é o sucesso do século, fazendo youtubers ganharem milhões e milhões de visualização, enquanto o GTA V estava apenas começando. E meio a mods e séries de Minecraft, um game que ficou bastante popular foi o Slenderman, que era um game de terror onde você tinha que sobreviver a um manequim que te perseguia por uma floresta. E as únicas coisas que você deveria fazer era procurar por algumas páginas para tentar sobreviver. Nada muito difícil. E a popularidade desse game fez com que muitos youtubers começassem a gravar gameplays, ou eu deveria dizer let's play. E boom! Slenderman explodiu o gênero de terror no YouTube. E ele ganhou seus diversos fangames, como Island Orange e até Slender do Espaço. E então foi lançado o Slenderman The Arrival, que depois de tantos games já não era a mesma coisa. O YouTube havia esmagado o game. Mas os games de terror não pararam por aí, e vieram muitos novos tentando revolucionar e repetir o sucesso que Slenderman fez na internet. A maioria sempre sendo esses games de perseguição, e os games feitos por fãs, sempre bombando. Mas vamos sair parte do YouTube, ela é assustadora, assustadora. Continuando, games de terror foram sempre evoluindo, até a chegada do grandiosíssimo Outlast, que deu um outro boom. Diversos youtubers fizeram seus let's plays de Outlast, e sem dúvida ele é uma prima desse gênero que fez números absurdos. E então chegamos em 2014 e o YouTube sem querer criou um monstro conhecido como Five Nights at Freddy's. Esse novo terror surpreendeu a todos, porque onde ninguém esperava surgiu um game que estava predestinado a ser um dos maiores sucessos da história de games indies. E tudo iniciou quando Markiplier publicou seu primeiro vídeo sobre Five Nights at Freddy's, que logo atingiu muita gente. E de repente, o YouTube virou YouTube at Freddy's. Esse game começou a se popularizar muito rapidamente, como se fosse um Minecraft. A home do YouTube foi tomada por esse game. Consegue imaginar isso? Adeus Felipe Neto, adeus pranks, adeus outros jogos. E logo apareceram os vídeos com as famosas facecams para gravarem as reações das pessoas. Yes, os sustos. O desenvolvedor que decidiu abordar mais os sustos que as pessoas iriam levar do que somente. Ao contrário de todos os games da época, não deixava você se locomover. Você era limitado a olhar apenas para um lado e para o outro. E a sua missão aqui era sobreviver a robôs que vagavam pela pizzaria. O que rendia sustos muito bons. E eu tava jogando Minecraft, construindo minha casa, meus castelos incríveis. Pra que levar susto, não é mesmo? Não. Five Nights at Freddy's com sua boa jogada se tornou o rei do YouTube por um tempinho. E então veio uma tempestade sobre esse game. As assustadoras creepypastas, que começaram a surgir e de repente todo acreditando que a pizzaria existia de verdade e que havia mesmo um assassino matando crianças. Claro, nem todo mundo acredita na história, mas isso serviu para alavancar o game em níveis mais e mais altos. E o desenvolvedor Scott Cawthon não perdeu seu tempo e começou a lançar em seu site
imagens que davam pistas para o novo game, e todos, como sempre, começaram a criar uma hype no potencial que o próximo game poderia ter, claramente colocando o mundo nas costas do desenvolvedor, que teria que superar o sucesso que o primeiro foi, enquanto apenas queríamos respostas sobre essa história, sobre quem de fato era o assassino e quem deu vida a esses robôs ambulantes. E então foi publicado um novo game, que não foi tão aclamado pela crítica quanto o primeiro foi, mas mesmo assim fez números surpreendentes. Apenas revolucionou o sistema do jogo, como desta vez, a pedido dos fãs, tentou revelar um pouco da história em forma de minigames. E por menos incrível que pareça, surgiram novos fãs que queriam respostas, o que esse novo game não tinha muito, mas apesar disso ele tentou responder algumas perguntas, como quem realmente eram os animatronics, e ele também introduziu um personagem, como a marionete e finalmente o assassino. Obviamente vídeos de teoria sobre quem era esse assassino bombaram, passando de milhões de visualização. Toda a comunidade do YouTube tentava as peças desse quebra-cabeça para tentar resolver de uma vez por todas essa história. Enquanto outros apenas tentavam explicar o assassino ou o fantasma que aparecia. O fato é que a hype em torno dessa história foi aumentando de uma forma inimaginável. Até que finalmente surge um game que prometia responder todas as perguntas sobre a história, Five Nights at Freddy's 3. Um game que não tinha mais tantos robôs assim. Desta vez era um único animatronic e os outros não faziam você perder o game, enquanto os sustos já não estavam tão bons quanto eram os anteriores. Salvo do Freddy, né, que a primeira vez assusta qualquer um. Mas deprimente. Mesmo assim, FNAF 3 fez números incríveis. E a crítica não gostou muito dos jumpscares, mas elogiou o sistema de câmeras que foi atualizado. É como se a história tivesse salvado esse game, não os sustos como o primeiro. Enquanto ela foi boa de certa forma, e também foi meio ruim, pois havia bagunçado bastante a trama criada pelos fãs. E como consequência disso, todos agora queriam uma explicação. E o próximo game que iria aparecer no mercado seria Five Nights at Freddy's 4, que seria o último game e iria responder todos os mistérios deixados no ar. E a origem do assassino. Digamos que não soube explicar bem. O YouTube novamente transbordou de teorias. Cada apontava para uma direção diferente, enquanto a crítica já não estava indo muito com a cara de FNAF. Basicamente, o que estava mantendo esse game em alta era sua misteriosa história. E mesmo sendo considerado o último game da série, ele não respondeu tudo, e ao invés disso criou novos mistérios, com direito a um baú fechado a 7 chaves. Não, na verdade só 2 mesmo. Muitos que queriam as respostas para essa história se decepcionaram, pois também teriam que ler um livro para descobrir, que no final não era canônico com a história. E então, depois de muita decepção, foi anunciado um novo game, Five Nights at Freddy's Sister Location, que particularmente deu uma bugada. Afinal, era um reboot na franquia? A história tinha ficado tão grande ao ponto de se perder e terem que refazer tudo do zero com novos personagens? Bem, foi com esse pensamento que entramos no game, e foi com essa cara que saímos. Ai, não. O game revelou ter conexões com os outros da franquia. E ao fim vemos que o assassino nunca foi quem pensávamos que fosse, o que nos dá uma boa torcida na história. Agora a FNAF já havia dado tantas e tantas voltas que o game começou a perder a popularidade. O que nos leva a uma pergunta: o que aconteceu? Essa grande história criada pelo desenvolvedor Scott Calton realmente existe? Eu acho que não. Isso mesmo, parece bizarro tantos vídeos abordando uma história que possa nem existir. Como sabem, Five Nights at Freddy's é um game indie criado por uma pessoa só, e o YouTube criou uma história tão grande para esse game que possa ter esmagado a original. A Scott fazer um novo game, ele teria que sustentar a história que nós criamos. Resumindo, na nossa pressa desesperada para desvendarmos a trama de FNAF, fomos criando tantos caminhos que acabamos passando por cima da original. E eu sei que você está assistindo isso, YouTube, e você é o responsável por tudo isso. Mas lembre-se, isso é apenas uma teoria. Uop, você está aqui ainda? Então seja bem-vindo à área bônus do vídeo. Desce aí e dê uma olhada. Já deixou seu gostei aí e se inscreve para você não perder as próximas teorias que possam. Isso foi muito bom. De parabéns. Tá de parabéns, ô. Deixa eu ver. Ariane e Inter. Tá de parabéns.